Pai, é uma missão espiritual que o Senhor me colocou aqui na Terra. É alguma coisa da gente aprender a dar valor para as outras. Eu não sei o que é, mas que é diferente a vida do atleticano, isso é. Chega ali no Réveillon, a gente pensa, nossa, daqui para frente vai ser todo diferente. Esse ano, Educa, vai dar tudo certo. E aquela sensação do eu já vi esse filme antes. Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Considere clicar em hypar aqui para jogar a nossa pontuação lá em cima se estiver assistindo de um dispositivo móvel. Eu tive que começar o pós-jogo de uma maneira diferente, galera. Porque quando dá domingo, 8 da noite, que você tá vendo os acréscimos de Galo e Tombense, você fala: ó, que jeitinho gostoso de terminar o fim de semana, hein? Nossa, pelo amor de Deus. E eu sei que existe o contexto. Já veio o Vitor Martins falando comigo. Hoje a perna tá travada. Hoje é o primeiro jogo desse time e tal. Eu sei que existe o contexto. Mas que tem um negócio aqui no Galo que a gente nunca pode reclamar, que a gente nunca pode pedir algo melhor. Olha, eu tô enfrentando um time que não ganha 18 jogos, há 8 meses, sei lá. E eu falo, não dá para apresentar algo melhor. Eu tô vendo o adversário aqui, são fracos, dá para apresentar algo melhor. Mas não, aí é o início de temporada. Aí aqui no Atlético, a gente já sabe que ele para março, abril, troca o treinador, aí já tem que dar paciência para um novo treinador. Depois tem a pausa do meio do ano. E a gente tem que ter paciência porque a pausa vai vir reforço e vai ter tempo para treinar. É ali que vai emplacar. E dali para frente tem que apoiar sem reclamar, porque já está acabando a temporada e não adianta mais nada reclamar. E alguns desses discursos eu fiz aqui no pós-jogo, como na reta final, antes da final da Sul-Americana. Falei, galera, é o que tem, vamos junto até a final. Mas agora eu vou falar para vocês, doeu o zóio mais uma vez. Nossa, esses 3 jogos do Atlético foram terríveis. Aliás, tá muito raro ver jogo bom do Galo. Daquele Galo e River da Arena MRV pra cá, você consegue contar em 2 mãos, talvez aí, os jogos... Será que dá 2 mãos? Você consegue contar aí, mais ou menos. Coloca aqui nos comentários quantos jogos bons do Galo, daquele Galo e River do final de 2024 pra cá. É uma coleção realmente de jogos ruins. E ano passado, os 3 primeiros jogos do Mineiro, 3 empates. Só o Dudu, que é um zagueiro do Sub-20, fez gol naqueles 3 jogos. Foi 1-1 com o Democrata, se eu não me engano. Os outros 2 foram 0-0. E havia o contexto de um time Sub-20. E meses depois a gente ficou sabendo que era o Sub-20 que seria rebaixado do Campeonato Brasileiro. E as atuações agora contra Norte, contra Tombense, e o primeiro jogo foi contra o Betim, não deixaram a desejar em nada para o ano passado. Com uma diferença. Nesses 2 primeiros jogos nós tivemos Alonso, Alan Franco, Natanael, Rony, Renier, Coelho. Não sei se eu esqueci alguém. E agora a gente teve o restante, ou grande parte dos titulares que estavam no ano passado. Então eu que sou muito paciente, sempre peço muita paciência para a torcida aqui, tento manter a sanidade em momentos como esse, como o início de temporada, que está todo mundo com a perna travada. Eu falo para vocês, nem o básico a gente viu na Arena MRV, mas nem o beabá. Quando o Diogo foi para a coletiva depois do Norte e falou assim, o Sampaoli deu atenção para esse time aqui durante a semana toda. Eu vim aqui para o pós-jogo e falei, não, então peraí, se foi o foco do treinador, se ele falasse que o São Paulo focou no outro time, eu ia ficar mais tranquilo. Mas como o São Paulo focou naquele time que jogou, me preocupou. E hoje, mais uma vez, me preocupou demais, né? E aí a gente entra no efeito dominó da temporada. O que é o efeito dominó da temporada? O Galo, ano passado, empatou os 3 da base. Voltou, empatou com a América e teve que fazer uma sequência com todos os titulares, sem descansar até a reta final do Mineiro. O Galo vê o RT pontuar, liderar o grupo, empata e joga mal os 3 primeiros jogos da temporada, vem América e Cruzeiro, e aí começa o efeito dominó da temporada. Aquilo que eu e você
Nós vamos discutir lá, quando a gente se encontrar pelas ruas aqui da cidade, pelo interior de Minas, no estádio, aquilo que nós vamos discutir lá em setembro e outubro, tem reflexo que começa agora, nesse momento. Porque vai usar o time principal contra o América, contra o Cruzeiro, e aí já começa o Campeonato Brasileiro que nem existiu ano passado. Pode ser que o Galo utilize suas principais peças mais vezes nessa edição do estadual do que no estadual do ano passado, quando o Campeonato Brasileiro começava depois do estadual. Com o Brasileiro começando dia 28 de janeiro para o Galo às 19 horas contra o Palmeiras aqui, teoricamente era para time alternativo com Norte e assim, Betim nem precisava de tantas peças daquele mistão que tinha do Galo ali de reservas e titulares, que eu não sei na cabeça do São Paulo como está funcionando muito bem isso. Eu imaginei que ele não usaria 3 jogos seguidos esses caras que jogaram essas 2 primeiras partidas, então hoje eles nem entraram em campo. Mas nem precisava, porque teoricamente já era para dar conta. Gente, o futebol brasileiro da Série A, o Campeonato Brasileiro, tem muito jogo ruim. O futebol brasileiro está muito nivelado por baixo. Você imagina time do interior que passa um aperto para manter o projeto, que passa um aperto para montar time, para pagar as contas. É realmente um futebol muito limitado. Seja no Norte, que faz um trabalho muito legal na base, no profissional, com estrutura física, o Betim, que vem também crescendo e evoluindo a cada ano, e aí agora o Tombense, que já esteve na Série B, que já fez seus times bons, então, todos eles passam uma dificuldade enorme. Mas o futebol tá pobre demais no Brasil, você imagina para equipes coloca segundo escalão do Campeonato Mineiro, porque você tem as de Série A e B, que eu coloco já até o Atlético na Série B, que subiu uma prateleirinha ali. Você imagina esses times dessas outras prateleiras, o nível em que se encontram. Vou falar para você, hoje me assustou. Além desse jogo, sabe o que me assustou muito também? Aliás, deixa eu usar uma palavra diferente. Sabe o que me surpreendeu muito também? A nova camisa da Insider. High-Tech Life Proof. Espero que eu tenha acertado. Por quê? A Insider me mandou uma caixa e falou assim, Fael, joga ketchup na sua camisa sem medo de ser feliz, joga vinho sem medo de ser feliz e joga molho shoyu sem medo de ser feliz também. E você vai perceber nas imagens, eu vou colocar na edição, a minha cara de insegurança por fazer. Por quê? Eu passei a minha vida inteira aprendendo que são inimigos dos tecidos, são inimigos das roupas. Só que a Insider falou, pode derrubar sem medo. E galera, a Loura que estava gravando para mim até falou assim, Fael, parece que nem tá batendo na camisa a imagem, parece que tá espirrando perto. Mas é porque ela realmente rebate. Você lembra que eu falei nos últimos vídeos do pós-jogo aqui que a calça repele água? É disso que eu tô falando. A camisa, ela repele aquilo que sempre foi seu pesadelo. É tecido tecnológico. E eu tô falando dessas peças que são anti-odor, que tem rápida evaporação de suor. Esse tecido tecnológico faz toda a diferença. Por isso, pode acessar Insider sem medo de ser feliz, fazendo sempre aquele desafio que eu faço sempre. Abre na aba anônima, vê o preço e depois abre clicando aqui no link do Camisa 12 que já coloca o cupom automaticamente para você, que você vai perceber que o preço está diferente. É um descontaço e na moral, depois que você experimentar sua Insider, você nunca mais vai querer vestir outra coisa. É a massa inteira vestir Insider. É a High-Tech Life Proof que vem para mudar tudo que você já viu sobre camisa. Pode fazer o teste aí também. Passei o guardanapinho, papel toalha e saiu tudo. É assustador. Aliás, é surpreendente. Assustador é esse jogo que a gente vai voltar a falar dele agora. E turma, ao pegar a escalação, a gente tem uma sensação de que é a mesma roupa. Assim, é uma roupa que tá de repente com um detalhezinho diferente. Mas o Galo hoje saiu com a mesma roupa. Era Everson, Natanael, Juan, Vitor Hugo, Igor Gomes, Bernard, Scarpa, Dudu e Hulk. A cereja ali de diferente, para não falar que foi a mesma coisa, mudou de água para hora, é o Maicon e o Renan Lodge. 2 peças, mas 90%
desse time, 85% desse time, era o time que ano passado deixou a desejar e nos proporcionou algumas das piores atuações do Galo nos últimos anos. Aquele Galo Santos na Vila Belmiro, o Galo e Palmeiras, que eu considero uma das a pior partida sob o comando do Cuca de todas as passagens dele aqui, aquele Galo e Bahia. Olha, eu posso listar partidas da Sul-Americana e do Brasileiro, como o Iquique fora de casa. Nós temos Bucaramanga, nós temos tantos jogos ruins ano passado que a gente estava com esse time aí. Então, tem uma máxima do futebol que é, se não mudar nada, se você continua com a mesma fórmula, o resultado vai ser o mesmo. E de reforço estava um volante que jogou até o final de dezembro, que era um caso à parte, mais ou menos como o Júnior Santos, quando teve que esticar a temporada com o Botafogo e depois não fez pré-temporada e chegou, o Maicon ainda treinou um pouquinho. E o Renan Lodge, que não jogava há muito tempo. Então você ainda tinha um agravante com os reforços que estavam em campo. Mas as demais peças são as peças que nos deram dor de cabeça. O meio-campo, que não criava. Gente, aqui, ó, normalmente eu tento manter a sanidade, falar, entender o contexto do que era o primeiro jogo do ano, mas, na moral, eu acho que eu vim pro pós-jogo hoje com uma fadiga, um estresse acumulado desse coletivo do ano passado. Então, eu já começo a ver isso hoje muito estressado, porque eu vi a continuação do filme, a parte 2, sabe o Vingadores 1 e 2, que na verdade é só para... não tinha mais tempo, já usou 2 horas, mas o próximo filme vai continuar daqui, de onde parou esse aqui, é a mesma coisa, nós só dividimos em 2 partes. Então nós vimos hoje o Igor Gomes, o Bernard, o Scarpa, o Hulk ali, mais do mesmo do que foi o ano passado. Tudo que não funcionou, não funcionou hoje. Tudo que não funcionou no ano passado, não funcionou hoje. Os reforços resolveriam? Olha, nós temos uma mania aqui no Brasil de confiar muito em gringo, vídeo de gringo, nome de gringo, que está chegando, principalmente os de ataque, os reforços rápidos de drible. Os lances do Minda impressionam na internet. Eu já caí muito nisso, desde o Ricardo Bueno lá em 2010, a gente pode ir voltando, mas o Ricardo Bueno, eu falei, nós temos um novo Jardel aqui, esse cara vai ser o Jardel, vai ser o Diego Macedo cruzando e ele, do lado, só escorando aqui pro gol, né, e caixa. Mas é o perfil realmente de reforço que eu acho que vale uma SAF investir. Novo, rápido, driblador, já tinha chamado a atenção de outros clubes brasileiros, parece ser um bom reforço. Então não dá para avaliar se o Minda conseguiria mudar alguma coisa, porque nem eu nem você, a gente não estava acompanhando o campeonato belga. Né? A gente não estava muito ligadão. Né? Você pode comentar aqui. Né? O Preciado, eu acho que realmente ele conseguiria, porque foi mais uma partida do Natanael. Meu amigo LK estava assistindo comigo, falou, rapaz, olha como é que o Michael tem até que gesticular o tempo todo para o Natanael posicionar certo ali, porque se no ano passado, no Campeonato Mineiro, o Natanael nos impressionou um pouco nos jogos que nós tivemos ali, essas 3 partidas agora, ele deixou a desejar demais. Então eu acho que o Preciado, sim, agregaria demais. O Vitor Hugo, eu ainda vou colocar como incógnita, e repito, Vitor Hugo e Maicon é muito difícil fazer menos que Gabriel Menino e o Fausto Vera. Eles vão ter que se esforçar demais, mas o Vitor Hugo eu ainda coloco como um ponto de interrogação na temporada também, tá? Nós temos como meu amigo Dalton Estrela, que eu entendo a vibe dele, na vibe dele tudo vai dar certo sempre pro Galo, tudo sempre vai dar certo. Então o Vitor Hugo para ele hoje já é o cross. Né? Eu com os pezinhos no chão aqui, prefiro esperar a temporada acontecer, né? Mas coloco assim, eu não consigo cravar que o Vitor Hugo mudaria o jogo de hoje. Nossa, se o Vitor Hugo estivesse no meio campo de hoje, aí sim, eu acho que, né, seria algo diferente. Eles podem entregar muito aqui no Atlético, mas se tem algo que essa legião de Gabriel Menino, etc., me ensinou vamos aguardar com os pezinhos no chão, porque nós estamos vacinados por aqui, né? Minda, Preciado e Vitor Hugo. Então, a gente tem que
esperar, mas não dá para cravar que os reforços que não estavam no campo hoje poderiam incendiar o jogo. Eu acho que quem mais fez falta aí dentro do que pode entregar, dentro do que a gente pelo menos conhece mais, é o Preciado. O Maicon, ele começou meio que 8 e o Lodge 80. Nos primeiros minutos ali, o Maicon tenta inverter uma bola, ela vai para a lateral, depois ele erra 1, 2 passos na entrada da área, erra uma finalização. Já o Lodge, ele já começa a 1000, ele começa a 80, realmente eu coloquei 8,80. O Lodge, eu tenho até dúvidas se ele quis direcionar aquela bola que o Bernard deu para o Dudu, porque ele direciona de peito de uma forma tão inteligente que eu falei, cara, se ele fez isso de forma consciente, tá maluco. Mas um começo de partida muito bom do Renan Lodge, principalmente um cara muito inteligente para entender a jogada e que conseguiu entregar aquilo que o Sampaoli gosta muito, de dar o corredor para o Dudu, se descolar da linha lateral, vir mais por dentro, mas se defendeu muito bem, atacou muito bem e é um cara que não jogava há muito tempo. A gente já imaginava que ele conseguia, que ele não conseguiria entregar aquele ritmo, aquela intensidade por muito tempo. Creio eu que por essa saudade de estar em campo calçando chuteira e jogando. É muito diferente treinar de jogar. Já o Maicon fez um caminho inverso do Lodge. O Maicon começou a pegar mais confiança no jogo. O Maicon começou a se sentir, a se soltar um pouco mais com o decorrer da partida. Eu achei muito interessante como que ele subiu, mesmo sendo o primeiro volante, já que o segundo era o Igor Gomes, ele subiu muito, ele pisou na área instintivamente, subiu quando o Tombense recuou, mas mesmo quando o Tombense ainda arriscava um contra-ataque ou outro, o Maicon subia, algo que a gente não via tanto assim quando o Alan Franco ficava de primeiro volante aqui no Galo. Marcou seu golzinho contra o Ceará ali nos 20 segundos e tal, mas quando jogou de primeiro volante mesmo, ele não subia, não tinha essa liberdade toda para subir, mesmo que fosse contra Tombense. O Maicon hoje arriscou um pouco mais, algo que eu não imaginei que ele ia subir para rondar tanto a área como foi hoje. Me surpreendeu o Alexander não estar na escalação, principalmente pelo fato do Maicon ter jogado a Copa do Brasil, o Maicon não ter se representado de cara com o elenco. Eu imaginei que ele ia segurar um pouco o Maicon agora e queria colocar o Alexander. Então, se você não coloca o Alan Franco porque fez 3 jogos e ainda tinha esse cenário com o Maicon, eu imaginei que inevitavelmente iria de Alexander hoje para já começar essa saída de bola de uma forma diferente, né? Pensando que o volante teria essa liberdade pelo fato de estar enfrentando Tombense, que é um adversário que, na teoria, jogaria mais de forma reativa, então seu volante poderia se subir mais um pouco, e eu estou curioso, porque nem com as 5 substituições ele fez, né? Se de repente o Lodge pregou, vou colocar o Alexander lá pelo lado esquerdo, né? Mas não cogitou nem fazer um desenhozinho atípico de Sampaoli dessa vez, né? E o Tombense, um adversário que realmente é muito frágil. Eu vi um pouquinho de Itabirito e América hoje, é realmente um nível baixo do Campeonato Mineiro, e a gente está falando que um Galo que pouco finalizou muito mal, e que os lances de perigo maior foram dos zagueiros, e um time que não vence há 18 jogos, quase 20 jogos, um pouquinho nada, eu vou arriscar 18, como diz o PVC, jornalista não arrisca, tem que informar, mas me fugiu realmente aqui na memória, que não tem a memória lá do PVC, o Tombense, que não ganha há muito tempo mesmo, é um adversário muito limitado e que ofereceu o maior lance de perigo do jogo. Talvez que tenha sido aquela bola na trave, não, aquela do Dudu que o zagueiro tinha em cima da linha, talvez tenha sido mais perigoso, né? Mais próximo do gol. Mas um lance depois disso, que eu acredito ter sido de mau perigo, aquela bola na trave e uma outra bola por volta dos 11 do segundo tempo ali, que num contra-ataque, o jogador Tombense traz para a perna direita e finaliza exigindo o contra-pé do cantinho, assim, o Vitor gostava de tomar uns golzinhos assim, o Everson vai lá e defende aquela bola ali, trazendo muito perigo Tombense, nos escanteios ali, eu falei, nossa, tomara que não tenha o mesmo filme da bola aérea do ano passado, se eles tiverem alguém de perigo nessa área aí, como o Galo está conseguindo com o Vitor Hugo e com o Juan, como conseguiu hoje, tem conseguido não, porque foram os primeiros jogos da temporada,
do Vitor não. Mas como a dupla hoje fez o primeiro jogo, eles conseguiram alguns lances de perigo, mas o fato é que Tombense optou por não jogar sabendo que estava enfrentando o Atlético. O Betim também fez sua cera, vez ou outra. Né? O jogador cai, pede atendimento, o goleiro sente o cotovelo, aí cai o outro jogador, a hora que acaba de atender um, cai o outro no gramado. Aí vai lá o time pressionar, o Coelho pressionou muito. E nesse antijogo do Tombense hoje, um jogador amarelado optou por ir até a linha lateral e dar um tapa na bola que fica à disposição ali para acelerar o jogo. Em qualquer campeonato, com qualquer time, aquele jogador tomaria cartão amarelo. E ele amarelado, ele recebe o cartão vermelho. E aí, segunda-feira, vai vir aquele discurso de que o Atlético, a federação e tal... Não, o atleticano prefere até que não expulse ninguém no adversário. A gente prefere que é 11 contra 11. Se vocês perceberem bem, também eles parou de fazer cera depois da expulsão. Até ali era cera. A hora que virou 11 contra 10, Tom Benz colocou a bola no chão e começou a jogar. A gente preferia que deixar 11 contra 11. Porém, é um lance de burrice do jogador. Às vezes no Alterosa Esporte eu falo, cara, eu prefiro nesse caso cobrar do jogador do meu time porque o erro foi todo dele. E isso aconteceu naquela situação ali. Do lado direito, o Sampaoli coloca o Scarpa. E a gente lembra de falas do Sampaoli em coletivas do ano passado que ele fala que optou por tirar o Scarpa do lado direito porque o Scarpa não dava a profundidade que ele precisava para aquele lado ali. E quando substitui e faz a substituição ali, ele tira o Scarpa. Eu teria tirado o Bernard, teria trazido o Scarpa por dentro e teria deixado sim o Coelho para o lado de lá. Tava todo mundo curioso, eu estou doido para ver o Minas jogar. E principalmente pelo fato de ter ficado com substituição na mão, a gente fica incomodado. Então, tipo, vai tirar o Natanael, vai colocar o Alan Franco lá, ou Coelho pode ser o lateral, como foi contra o Godoy Cruz aqui na Arena MRV. Vai colocar o Coelho lá de lateral direito, coloca o Minda, cara. Tem 2 substituições na mão, o time tá pregado, o time já perdeu o ritmo, né? Sobe alguém para dentro da área de repente, mas eu tiraria ali o Bernard, traria o Scarpa por dentro e colocaria o Coelho pelo lado direito, para ver algo além do Scarpa do que ele fez no jogo. O lance do Scarpa era traz para canhota, joga na área. Traz para canhota, joga na área. E o pior, o Atlético nem tem um jogador com a característica de ser o finalizador na área ali. Tem o Bernard, baixinho, que ironicamente fez o gol contra o Bolívar, mas baixinho. O Hulk, que apesar de uma cabeçada que ele deu hoje, eu até assustei, falei que esse tipo de cabeçada não é comum de ver o Hulk fazer, mas é porque ele encontrou com o Dadá Maravilha outro dia, o Dadá ensinou ele a cabecear, tá aprendendo ainda, não chegou no nível do Dadá com facilidade para cabeçar, cabeça no ombro e cabeça no peito, mas já deu uma cabeçada ali que me surpreendeu. Mas pela característica de um time que não povoa a área e que não tem o centroavantão ali que não contratou, foi muito cruzamento a esmo, mas pela incapacidade de colocá-la no chão para entrar na área do que propriamente uma jogada que você falava, o Atlético sabe o que está fazendo. E foi esse cruzamento sem parar para a área, e quando estava 11 contra 10, depois do cartão vermelho para o jogador do adversário, era a hora de você ter o homem de área no banco de reservas e falar assim, fica lá, que agora eu vou dar um abafa aqui e vai respingar a bola para você toda hora. E mesmo assim, sobrando 2 substituições que o Galo não usou, o Galo não tinha esse jogador no banco de reservas. Mas, Fael, o Galo já contratou muito. O Lodge, o Maicon, o Minda, o Preciado e o Vitor Hugo. Time que lutou contra o rebaixamento 2 anos tem que contratar mesmo. Quem vai contratar um 2 é o Flamengo, é o Parmeira. O time que estava lá no Z4 tem que contratar. E me surpreendeu, o Lodge, legal, Preciado, legal, jogador jovem driblador, como é o Minda, por exemplo. O Vitor Hugo e o Maicon a gente vai esperar um pouco mais
da temporada para ver o que eles vão entregar, mas tem que contratar mais, porque a gente está falando de um time que está 2 anos lutando contra o rebaixamento. Ô, gente, eu peguei as últimas 10 edições do Campeonato Mineiro. 10 edições, para casar bonitinho, número redondinho. Sabe quantas vezes o Galo fez uma pontuação menor, 3 pontos ou menos, nesses 3 jogos iniciais? 2024, 25 e 26. Até que esses times pavorosos de 2018 e 2019 fizeram mais pontos nos 3 primeiros jogos. Então a gente vem de 2024 a gente perde para o Cruzeiro a terceira rodada, o primeiro Patrocinense, segundo ganho do Democrata. Aí 2025 vem os 3 da base. E agora 3 empates usando o titular em um jogo e uma metade, um mistão de um time usando reservas e titulares do ano passado. Grande parte de titulares, que Alan Franco, Alonso, Natanael, Coelho. Então a base do time estava ali. Uma trinca de anos aí que assusta um pouco. Então o time que lutou 2 anos contra o rebaixamento precisa se reforçar. O time que estava na final da Libertadores e colocou Vargas, Kardec Vargas, Kardec e Mariano. E uma semana depois falou, obrigado, vocês não conseguem jogar mais aqui, tchau. E que na final da Sul-Americana não tinha que colocar da turma que estava no banco de reservas, estava esperando os segundos finais para trocar um jogador para ele bater pênalti e nem conseguiu. Mas não queria colocar ele para mudar o jogo, era só para bater um pênalti. Porque não tinha nada no banco de reserva. Esse time precisa se reforçar. Então, legal, parabéns. Ops, apresentou reforço? Volta para o mercado porque você precisa apresentar mais. E a realidade é essa. A gente precisava do centroavantão hoje lá na área, do homem de área, do cara que escora pro gol. E a gente precisa ainda do que os treinadores alertam há muito tempo, desde o início do ano passado. Tá? E não adianta, nesses reforços que estão por vir, trazer água com açúcar, tá? Jogador nota 5, meio de tabela, tá cheio aqui já. A gente está precisando de gente que chega e que passa confiança para a arquibancada, passa confiança para o treinador, mas que principalmente cheguem com uma nova mentalidade. Cheguem querendo ganhar. Você está querendo ganhar? Lá na KTO tem uma aposta e ganhe. Ganhando ou perdendo, você vai ganhar R$10 para se divertir lá na KTO. Você vai lá na aba promoções, vai no aposte e ganhe KTO. Quero participar. Clica lá, quero participar. Calma, estou mandando você postar nada ainda. Quero participar. Quando você fizer uma aposta em qualquer esporte lá na KTO, apostando pelo menos R$10 e uma odd de 1.8, ganhando ou perdendo, você tem mais R$10 para usar na KTO. kto.bet.br, o link está aqui no primeiro comentário. Comentário fixado aqui, tem o link da KTO. Só para maiores de 18 anos, para você se divertir com muita responsabilidade. E turma, o maior perigo do Galo veio dos zagueiros, as cabeçadas. E que bom, eu reclamei muito disso, que os zagueiros do Galo aqui por um tempo eram inofensivos, não contribuíam com nada nas jogadas de perigo lá na frente. O Vitor Hugo tem essa característica, né, de ir forte para a bola aérea, isso decide o jogo, estava faltando isso no Galo, mas isso me faz ficar pensativo. Tanto que quando o Galo tem as substituições, eles não saem, falam, ele vai tirar um zagueiro, Tom Bença com expulso, vai tirar um zagueiro e vai para frente. Mas não podia tirar, porque na bola parada eles podiam decidir o jogo e eles estavam mais perto de decidir esse jogo. O Vitor Hugo e o Juan. Porque a turma lá da frente, cara, era um bumba meu boi. Era a sensação do Galo estar correndo de calça molhada e até alguns ataques desses como esse do Tom Benz, que exige uma defesa, que exige essa defesa do Everson. Peraí. Um Tom Benz dando linha, velocidade, bola no chão. E o Galo, cara, eu não sei que dificuldade que tem, parece pinball. A bola queima, a bola quica. Não é um ataque redondinho que faz a bola na moral gramado. O Coelho hoje entrou muito mal, não mudou nada aí pelo lado direito. Ah, Rafael, mas é o problema da retranca do adversário. Não é não.
o Palmeiras e o Flamengo vieram para cima aqui no final do ano e foi um sufoco. Então a gente reclama de quem vem para cima e reclama da retranca também. O que tem que mudar na moral agora é a qualidade do time, mas principalmente a mentalidade. O Sampaoli tem que entregar algo a mais, o Sampaoli tem que entregar um time que você vê, que você fala, olha, eu vi evolução depois de uma pré-temporada, mesmo se tiver as mesmas peças. Eu tô vendo a mãozinha do técnico mudar alguma coisa aqui. Mas principalmente, entrando novos nomes, ele vai ter que apresentar algo a mais. Isso é urgente, é necessário. Futebol não te dá tempo, por mais que você peça. Vem América e Cruzeiro pela frente e nós vamos ter que jogar muito mais se a gente quiser falar em classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. É isso. Beijo no coração de todos vocês. Até o próximo pós-jogo. Tchau!